A paz do Senhor, né? Muito obrigado pela oportunidade, né? Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né? Por estar aqui, né? Mais uma vez. O que foi agora? Calma aí, deixa eu só dar uma... Oi, som. Pronto, agora sim. Glória a Deus. Mais uma vez, né, agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, né, por nós estarmos aqui em mais um domingo, né, louvando e agradecendo o nome do Senhor, que é digno de toda honra, né, e de toda glória. Gostaria de agradecer o convite, né, do irmão Raimundo Nonato a estar aqui mais uma vez compartilhando uma palavra, né, com todos os ouvintes que em todos os domingos estão, né, ouvindo esse programa, né, que tem levado palavras, né, levado louvores até as residências, né, de nossa cidade, da região, e que edifica, né, todos os domingos. A pessoa acorda pela manhã, está ali ouvindo os louvores que são oferecidos, né, e é muito bom, né, essa conectividade, né, tudo que acontece durante o programa, palavras de bênção. Às vezes a gente não acorda bem um domingo, né? Liga a rádio, escuta ali um louvor e Deus começa a falar, Deus começa a transformar vidas, né? E esse programa, por isso que ele tem sido abençoado, né? Por estar, né, levando essa palavra até as residências, até as pessoas, né? E eu gostaria de compartilhar uma palavra nesse domingo com os irmãos e também com quem nos ouve, né? Glória. E também agradecer a irmã Lucelena, né? Falei só no irmão Raimundo Nonato e esqueci da irmã Lucelena. Não é? E é porque eu esqueci o seu nome. Pois é. E que Deus venha abençoar grandemente, né? Essa dupla que tem dado certo, né? Aqui na rádio, né? Gerando justamente essa união, né? Essa conectividade, Deus tem abençoado. Graças a Deus. Antes que eu me esqueça, eu gostaria de mandar, né, um alôzinho aqui para as pessoas que estão nos ouvindo ali na congregação de Cacimbinha, né? Na onde sou segundo dirigente ali, juntamente com o diácono Paulo Paiva, né? Irmão Marquinhos, estamos ali fazendo um trabalho, né? Continuando um trabalho que já vem sendo feito ali na Cacimbinha e muitos frutos têm nascido, né? Têm crescido naquele lugar. E também aproveitar e mandar os parabéns, né, para o irmão Evandro, né, que também está completando mais um ano de vida hoje. E que Deus venha multiplicar, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Que Deus venha continuar fazendo o que Ele tem feito na vida dele. Um grande testemunho, né? Em breve vai estar pelas cidades de Tamboril, pelos distritos, compartilhando o seu testemunho, que Deus tem feito na vida dele, em nome de Jesus. E eu gostaria de compartilhar uma palavra que está em Filipenses, capítulo 2, que justamente vai falar sobre a humildade cristã. É um tema, né, que eu vim trazer durante essa mensagem, que vai falar sobre a humildade cristã, né? E para falar de humildade, dificilmente a gente não ir de encontro a Jesus, né? Um homem que em sua perfeição, em seu ministério, em seu legado deixado nessa terra, quando a gente olha para Cristo, a gente vê a humildade, né? A humildade em pessoa, né? O que ele fez durante o seu tempo de ministério aqui na terra. E eu vou ler aqui a partir do versículo 5, de 5 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês mesma a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas escravizou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus
o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Né? Quando a gente fala de humildade, né, e quando a gente direciona a Bíblia Sagrada, como não lembrar, né, de Jesus, né, do seu ministério enquanto ele esteve na terra. A gente lembra da figura que foi Cristo, né, do que ele representa para as nossas vidas. Né? Quando a gente medita nas Escrituras e a gente vê as passagens, né, que vai falar sobre Jesus, que vai falar sobre o seu ministério ali, as suas histórias, né, o que ele representou, né, para a humanidade, que ele representa para a humanidade, a gente vê que ele foi um ser humano cheio de humildade, né? E nada melhor do que a gente se espelhar, né, nesse Cristo, nesse Jesus, né, que tanto nos ilumina, nos mostra o seu caminho, né, que ele é o caminho a ser seguido, né, em nossa caminhada. Quando passamos por momentos difíceis, dificuldades em nossas vidas, a gente devemos olhar para esse ser humano, né, para o nosso Deus, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E que vai falar, né, sobre... e no versículo 6, né, ele vai... no primeiro versículo que eu li foi o versículo 5. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Né? Quando nós meditamos nas Escrituras, nós vemos as histórias de Jesus, os milagres. Quando ele chegava, né, em um certo lugar, as multidões que ali o seguia, né? E Jesus sempre dando um testemunho, né, de humildade, né? Não fazendo acepção de pessoas, independente de quem fosse, Jesus estava ali, né, cumprindo o seu ministério, o ministério que era para salvar, né, para mostrar o caminho, para ser o guia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, para a humanidade que estava corrompida, que estava destituída da glória de Deus, que estava separada da presença de Deus, né? Jesus, ele chegou para fazer uma nova aliança, aleluia, aquela aliança que foi quebrada desde o jardim do Éden, quando o pecado adentrou no mundo, a aliança foi quebrada, mas através da vida de Jesus, através do nascimento do Filho de Deus, aleluia, nós podemos, né, fazer essa nova aliança com o nosso Deus, novamente estar na presença de Deus, que é o que importa, que é o que nos dá força, aleluia, para continuar nessa caminhada, né? Uma caminhada que não é fácil, com os olhos fitos no alvo, aleluia, o alvo que é Jesus, nós vencemos com Ele, aleluia, porque Jesus, ele já venceu, aleluia, venceu todas as coisas, venceu a morte, aleluia, e nós também somos mais do que vencedores, assim como diz a palavra de Deus. Glória. Se nós se espelharmos em Jesus, se nós caminharmos olhando para Ele, aleluia, o sucesso é certo, aleluia, a vitória é certa, porque Deus, ele já venceu e com Ele nós iremos vencer, aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus. E vai falar, né, da humildade, né, de Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, né? Mesmo ele sendo Deus, mesmo sendo, né, Deus, representando Deus na terra, ele foi humilde, não foi uma coisa que ele se apegou, né? Não era porque ele era Deus, tinha todo o poder nos céus e na terra, ele foi humilhar alguém, ele foi querer ser melhor do que ninguém, né? Isso é humildade,
é você estar em um alto patamar e não se apegar àquilo, porque muitas pessoas, né, muitos seres humanos chegam até um certo lugar, um certo patamar, e eles passam a esquecer de quem lhe ajudou, a esquecer das pessoas que um dia lhe estenderam a mão para lhe ajudar. Aleluia. Muitas vezes em cargos, em lugares, as pessoas usam daquele cargo para achar que é mais do que alguém, né? Mas quando nós olhamos para Jesus, ele nos mostra algo diferente, né? Na sua humildade, aleluia. Ele não se apegou àquilo, não se apegou a achar que era maior do que ninguém, mas mostrou para a humanidade a sua humildade. É onde nós devemos olhar, é onde nós devemos se espelhar, é nesse Cristo, é em Jesus, que Ele sim, aleluia, deve ser o nosso espelho, o nosso guia para o nosso dia a dia, para as nossas decisões. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 7 diz: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, né? Aquele Deus, aquele homem, né? Ser humano perfeito, que poderia ser por diversas vezes desumilde, né? Ele se tornou servo ali, e ele veio justamente para servir, né? Aleluia. Obedecer ao seu chamado, aquilo que ele veio fazer aqui na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Veio cumprir ali o seu ministério, né? Sabia do que iria acontecer futuramente, que era a sua morte, mas mesmo assim ele veio cumprir, aleluia, a vontade de Deus para a sua vida, e foi fiel até o fim, até a sua morte, assim como diz nos versículos seguintes: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus mostrando, né, a sua fidelidade a Deus nesse momento, né, sendo fiel até a morte, e a morte de cruz. Sabemos que naquele tempo, aquela morte, né, era a pior das mortes que tinha, né? Inclusive Jesus estava ali, foi julgado, né, entre dois ladrões, né, ali na cruz. Quando ele foi para ser julgado, né, e crucificado, ele estava acompanhado de dois ladrões, né? Então era uma das piores mortes que tinha. Era aquela morte dolorosa, né? A morte que eles iam morrendo aos poucos, né? Sentindo muitas dores, né? Passando por um momento difícil. Então Jesus, ele se fez maldito ali, né? Se fez maldito na cruz do Calvário, né? Derramou o seu sangue perfeito para nos dar vida, para nos dar a salvação. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então, em seu ministério, né, Jesus passou por muitas coisas difíceis, muitas tribulações, muitos desafios, né? O próprio Deus, Jesus, passando por aquilo. E muitas das vezes nós vamos se encontrar dessa forma, passando por dificuldades, por tribulações, por tempestades, mas Deus, aleluia, em sua infinita misericórdia, nos ajuda a vencer. Louvado seja o nome de Jesus. E no versículo 9, né, fala: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Né? Deus entregando, né, autoridade para Jesus naquele momento, lhe colocando como rei. Louvado seja o nome de Jesus. Dando a toda a autoridade, colocando o nome de Jesus acima de todo nome. Louvado seja o nome de Jesus. Porque nós clamamos a esse nome?
Porque quando nós estamos em dificuldades, passando por tribulações, nós invocamos esse nome. Porque esse nome tem poder, porque esse nome tem autoridade, porque esse nome está acima de todo nome. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós proclamamos esse nome, aleluia, é como se nós fomos fortalecidos, né? Porque Jesus, ele tem esse poder, ele tem essa autoridade sobre as nossas vidas, porque um dia nós confessamos o nome dele como Senhor e Salvador, e nós estamos entregues a Ele. Ele é o dono de nossa vida, aleluia. Por isso que Ele tem toda a autoridade sobre as nossas vidas, e Ele nos proporciona o melhor, assim se nós estivermos em Sua presença, assim se nós estivermos em obediência, aleluia, a Ele, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. No versículo 10 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra. Aleluia. Futuramente toda a humanidade terá que reconhecer esse nome, terá que se dobrar todo o joelho, aleluia, nos céus, na terra e debaixo da terra, porque Ele é o Senhor, aleluia. A Bíblia diz e relata que um dia Ele irá voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus voltará, assim como tem sido anunciado há mais de 2000 anos, né? Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja, aqueles que confessaram o seu nome como Senhor e Salvador, aqueles que se dobram e se converte a esse nome, Jesus, que é o passaporte para o céu, que é o único intermediador, né, entre Deus e a humanidade, é Jesus Cristo, aleluia. Você que ainda não confessou o nome dele como Senhor e Salvador, ainda estamos com as portas da graça aberta. A porta da graça ainda está aberta para você confessar o nome dele como Senhor e Salvador, mas em um tempo próximo essa porta irá se fechar se você não confessar o nome dele como Senhor e Salvador, se você não reconhecer a morte dele, que através da morte dele você teve acesso à salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Né? Uns dias vão procurar aonde é que estão aqueles crentes barulhentos, aonde estão aqueles missionários que estão pregando a palavra de Deus. A Bíblia relata que vão procurar essas pessoas, vão procurar essa palavra, vão procurar esse evangelho, mas não vão encontrar. Louvado seja o nome de Jesus, porque Jesus já vai ter arrebatado a sua igreja, arrebatado os seus fiéis, arrebatado, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, aqueles que estão diante da palavra de Deus, em obediência à sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 11 diz: e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, né? Quando você confessa esse nome como Senhor e Salvador, aleluia, você está entregando a sua vida a Jesus. A partir daquele momento você não manda mais em sua vida, mas Jesus passa a ser o dono da sua vida. E se você quer chegar a alcançar essa promessa, que é que Jesus vai vir buscar o seu povo, vai vir buscar a igreja que foi lavada e remida no sangue de Jesus, louvado seja o nome de Jesus, você tem que confessar esse nome, você tem que reconhecer que Jesus morreu para lhe dar a salvação. Louvado seja o nome de Jesus. E para a glória de Deus, né, aqueles que confessam, um dia serão salvos. Aleluia. Um dia vão morar com Ele na eternidade, assim como diz na palavra de Deus. Como eu disse, a porta da graça ainda está aberta para aqueles que querem, aleluia, mudar de vida, ser transformado, deixar os seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados e voltar para Cristo Jesus, que Ele é a verdade, Ele é a vida, aleluia, Ele é o caminho onde devemos seguir, aonde devemos guiar. Louvado seja o nome de Jesus. Essa foi a palavra que Deus ministrou em meu coração para compartilhar
com todas as pessoas que estão ouvindo. Louvado seja o nome de Jesus. Como é bom a gente falar, né, desse Jesus. Como é bom nós compartilharmos essa mensagem. Louvado seja o nome de Jesus. Estou saindo daqui edificado, meus irmãos. Sentindo a presença de Deus, porque eu sei que Ele está nesse lugar. Ele está aqui na rádio. Ele está chegando até a sua residência. Louvado seja o nome de Jesus. Nesse dia você não vai ser mais o mesmo. Aleluia, porque você está ouvindo o Evangelho. E aqueles que ouvem, que guardam no coração, a mensagem do Evangelho está sendo plantada na sua residência, no seu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Louva a Deus pela vida de todos que fazem, né, essa rádio, de todos que abriram esse espaço para a palavra de Deus ser proclamadas. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um, do diretor, né, Manuel Salles, Francisco Chaves, que sempre dá o apoio aqui, e todos, né, dos demais, da irmã Lúcia Helena, o irmão Rápido Nonato, que faz esse programa com excelência. Que Deus venha abençoar ainda mais e multiplicar ainda mais bênçãos sobre a vida de vocês. Também gostaria desse momento especial de mandar um alô para minha mãe, que eu creio que ela está escutando lá na residência dela, viu? Dona Maria, que Dona Maria venha... que Deus venha abençoar a sua vida grandemente. Deve estar ali vendendo seus caldos ali na Avenida Franklin Cavalcante. Para o meu pai, para as minhas irmãs, Luzirene e Amélia. Não sei se estão me ouvindo, mas estou mandando também um alô para elas. Né? Que Deus venha abençoar meu sobrinho Braia. E a minha esposa, né? Não posso esquecer da minha esposa, Letícia. Que Deus venha abençoar grandemente. Não sei se a irmã Patrícia e o seu Carlito estão escutando, mas também meus sogros, né, estão ali ouvindo. Que Deus venha abençoar ali a cada um da minha família, né, e em nome de Jesus, que Deus venha abençoar a cada um que está ouvindo, né, a rádio, a Feiticeira, a cada um que ouvir essa palavra. E mais uma vez eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade e pelos irmãos que me convidaram. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém. Amém. E volte sempre. Glória a Deus.